terceira sessão ordinária, relativa ao primeiro período da segunda sessão legislativa, legislatura 2015-2016. Solicito ao nobre vereador Walter que faça a leitura de um trecho bíblico e após uma oração. Boa tarde a todos. A palavra de Deus se encontra Salmo 16, aliás, 116. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque sem limites é a sua misericórdia para conosco, e eterna a fidelidade do Senhor. Vamos fazer oração universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos é hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao secretário, o nobre vereador Francisco, fazer a leitura da ata da sessão do dia 3 de agosto de 2015. Ato da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ortigueira, Estado do Pará, do primeiro período da segunda sessão legislativa da legislatura 2013-2016, realizada em sala própria, Rua São Paulo, número 120, às 14 horas, no dia 3 de agosto de 2015. Sob a presidência do vereador João Batista Luiz Borges e presidente dos demais vereadores. Inicialmente, o senhor presidente declarou aberto o trabalho desta sessão, solicitando ao vereador Walter que fizesse a leitura de um trecho bíblico e após uma oração. Quando foi lido o livro de Salmos, capítulo 23, e feita a oração do Pai Nosso, sendo acompanhado pelos demais presentes. Em seguida, o senhor presidente solicitou do secretário vereador Francisco que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 13 de julho de 2015. Após a leitura da ata, manifestou-se o vereador Marcos, pedindo que a mesma fosse retificada, pois dia 6 de julho de 2015 foi uma segunda-feira e, portanto, se trata de reunião ordinária e não extraordinária. Também, pelo mesmo motivo, pediu a retificação da justificativa do vereador Ari, que informou estar ausente na reunião ordinária dia 6 de julho de 2015 e não extraordinária. O vereador Ari disse que justificou sua ausência na sessão ordinária dia 6 de julho de 2015, por estar a serviço do legislativo no interior do município, e não na sessão extraordinária, como consta. Disse ainda que na sessão extraordinária do dia 8 e 10 de julho não estava presente por não ter sido convocado, solicitando assim sua retificação. O vereador Francisco disse que de fato se trata de reunião ordinária e que por certo houve um equívoco da secretaria, informando que a mesma seria retificada na próxima ata. Sobre a convocação do vereador Ari, o presidente informou que das sessões extraordinárias realizadas no primeiro semestre de 2015, o vereador Ari esteve ausente em 8, e que em 20 sessões ordinárias esteve ausente em 5, e que em ambas as sessões extraordinárias do dia 8 e 10 de julho de 2015, a Câmara, conforme o regimento interno, designou um servidor que por diversas vezes se dirigiu ao presidente do vereador Ari para fazer sua convocação, mas o mesmo não foi encontrado. E além disso, foram feitas várias ligações telefônicas no decorrer do dia que antecedeu a reunião e no próprio dia da reunião, mas que o vereador não atendeu nenhuma delas. Lembrou ainda que os trabalhos dessa Casa de Lei não podem parar pela ausência de um vereador, haja visto estar presente 10 vereadores. Em seguida, a referida ata foi assinada por todos. Na sequência, o senhor presidente determinou a leitura do expediente, quando foi lido a seguinte matéria. Primeiro, projeto de lei ordinário número 21 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar com a Associação de Produtores Rurais Grupos Unidos de Ortigueira termo de concessão do direito real de uso do bem próprio do município e da outra providência. Em conformidade com o regimento interno do artigo 132, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei ordinário número 21 de 2015 para as comissões permanentes para a emissão dos competentes pareceres. Na sequência, o presidente deixou a palavra livre de ordem do expediente, do qual fez uso da mesma vereador Francisco, mencionando o projeto de lei ordinário número 21 de 2015,
lido no expediente encaminhado as comissões da importância do mesmo para atender a Associação de Produtores Rurais, Grupo de Unidos de Ortigueira, solicitando às comissões maior agilidade na emissão de seus pareceres. O presidente fez uso da palavra para agradecer a presença da prefeita municipal, Lourdes Bando, reafirmando seu compromisso com o executivo. Lembrou-se de sua chegada à presidência da Câmara e do desafio que o cargo representa, ratificando que em sua gestão, independente da posição política de cada um, o tratamento dispensado é e continuará sendo igual a todos. Na sequência, passou a palavra ao prefeito municipal, onde a mesma agradeceu o convite feito pela presidência para participar da presente sessão, parabenizando a casa pelas novas instalações. A prefeita disse ainda que estará sempre disponível para atender toda a população. O vereador José Carlos agradeceu ao prefeito pelo excelente trabalho que está sendo feito nas comunidades do interior do município. O vereador Marcos agradeceu a presença dos alunos da Academia de Lutas Caican Finchtan, presentes no plenário que estiveram na cidade de Maringá, representando o município de Ortigueira, parabenizando-os por suas premiações de primeiro e segundo lugares. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ordem do dia, onde o mesmo informou que não havia nenhuma matéria escrita da presente sessão. Em seguida, o presidente deixou a palavra livre de ordem pessoal, a qual fizeram uso da mesma os vereadores Ari, Francisco, Edenilson e o presidente João Batista. O vereador José Carlos justificou sua ausência na sessão ordinária do dia 13 de julho de 2015, por estar acompanhando seu pai em visita a um familiar que estava em tratamento de saúde. Na sequência, o presidente agradeceu a Deus, aos vereadores e ao presidente encerrou a presente sessão, mandando lavrar o presente ato, que é pós-vida e achado conforme vai assinado por todos. Coloco a ata para apreciação do plenário. O vereador que concordar com a mesma permaneça como está. Senhor presidente, por gentileza, eu queria fazer só um comentário sobre a ata. Queria fazer, eu pedi a ratificação da ata, mas Vossa Excelência não pediu. Então, Vossa Excelência mudou a redação da ata. Não falou na ata anterior que me procuraram várias vezes em casa com telefonemas. Então, não pode alterar. Tem que alterar só de acordo que foi estava faltando lá. Que foi o meu pedido de ratificação. Agora, aqui foi alterada a ata da outra reunião. Retirar essa parte aí. Não vai retirar nada, vai ficar da forma que está, porque se não prestar atenção no que eu falei aqui, é bom ficar mais atento. Porque eu tenho clareza do que eu disse aqui. Eu tenho clareza. Eu disse que foi tentado localizar Vossa Excelência por telefone, foi designado um funcionário desta casa para ir até a sua residência, um carro dentro da Câmara. Isso tudo foi colocado. Não, isso aí foi mudado. Isso foi mudado. Isso o senhor mudou. Por seu ponto, o seu próprio Batista, me permite só. Não, só contribuir. Só presidente, conversa apenas para contribuir. Não, conversa com ele. Tudo bem. Mas a ata pode ser discutida com qualquer vereador. É só para contribuir, vereador Chico, não é nada, ninguém, tá certo? Eu gostaria de. Eu achei algo assim a mais, vereador Ari. Comentei antes da reunião já com o vereador Batista, com relação aos telefonemas que foram dados várias vezes. Eu não me recordo, vereador Batista, o senhor ter falado isso na reunião passada. Eu me recordo perfeitamente que o senhor disse que tentou localizar o vereador Ari, designou um funcionário perfeitamente, isso aí houve. Agora, o que eu não posso concordar também, vereador Batista, é com relação a esses diversos telefonemas que o senhor disse que foi feito. Na verdade, eu não ouvi isso aí na reunião passada. Mas tranquilo, vereador. Obrigado. Nós vamos conferir a gravação da ata. Se não for falado, a gente fica na próxima sessão. Mas eu tenho certeza que nós falamos ainda desse problema, não aqui nessa sessão, aqui na Rua São Paulo, mas lá no auditório municipal, onde nós comentamos que foi ligado várias vezes e não foram atendidos o problema do vereador. Nós estamos falando dessa ata. Sim, mas é tudo uma questão de Conforme colocou o secretário, será averiguado isso aí. Se de fato não constar na gravação, será o que é. Do contrário, prevalecerá o que está na.
Solicito ao secretário fazer a leitura do expediente. Ainda no expediente, eu quero aqui comunicar à secretária que seja também aos demais nobres vereadores que seja retirado da pauta a moção de agradecimento e também a moção de aplauso por mim colocada aqui. Ainda está faltando algumas informações referentes a essas duas pessoas, então eu espero que na próxima reunião seja inserida na pauta com todas as informações precisas, caso haja alguma dúvida ou algum questionamento sobre essas duas moções. Também quero aqui consultar ao plenário se é de entendimento que seja colocado para a leitura o projeto de lei de número 26 de 2015, que autoriza a questão de remanescente de uso de bens públicos destinado à lanchonete ao terminal rodoviário. Isso aqui já está terminando a obra lá. Então o projeto veio para cá na sexta pela manhã. Então, se for, quero consultar os senhores vereadores para que haja entendimento para ser inserido esse projeto, bem como também o de número 27, que autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação a área que menciona. Também o de número 28, que autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação a área que menciona. Também o de número 29. Então, eu quero consultar os senhores vereadores, antes que o secretário faça a leitura do expediente, se há entendimento sobre esses 4 projetos para a inserção dos mesmos na ordem do dia. Walter? Ok. Vereador Ali? Eu gostaria de ter conhecimento primeiro. Vereador Zé? Vereador Amílio? Senhor presidente, eu sou a acordo, mas teria como ler a mensagem do projeto, fazendo um favor? Um pouquinho sem relevante. Não, da rodoviária, só para gente. Eu acho que a gente não tem acesso ao projeto. Só para, se for de entendimento, pessoal, assim, daí eu vou passar uma cópia para cada um dos senhores, imediato. Beleza, De acordo? Nobre vereador Francisco, vereador Rivaldo, vereador Otinho, vereador Coca, vereador Marcos? Não concordo, senhor presidente, porque eu já tentei antecipar outros projetos na Casa de Leis e não houve concordância por parte de vereadores que compõem a Casa do Prefeito. Obrigado. Vereador Rafael? Aprovado com a inserção com a concordância da maioria. Pedir para a secretária, por gentileza, que faça a distribuição da cópia dos projetos para os novos edis. Solicito então ao secretário fazer a leitura do expediente já com a inserção dos referidos projetos. Expediente. Projeto de Lei Complementar número 25/2015, que autoriza o Poder Executivo a promover a reversão do imóvel que especifica de propriedade do Centro de Tradições Gaúchas Tropeiro das Queimadas de Ortigueira e incorporá-lo ao patrimônio do município de Ortigueira, Estado do Paraná, e da outra providência. Letra B. Solicitação de iniciativa da Prefeita Municipal solicitando autorização legislativa para ausentrar-se do município de Ortigueira e do país no período de 13 a 18 de setembro de 2015, conforme o artigo 27 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 87 da Lei Orgânica Municipal. Letra C. Projeto de resolução número 7 de 2015, de iniciativa da mesa diretora,
que autoriza a transferência de bens servidos ao Poder Executivo e da outras providências. Letra D. Indicação número 57 de 2015, de iniciativa do vereador Francisco Nelson Carneiro e Nivaldo Oliveira Mello, que indica a senhora prefeita municipal para determinar o setor competente que seja feita a readequação e o cascareamento das estradas da localidade de Basílio e assentamento em Balzinho, bem como a abertura de estrada aproximadamente 800 metros. Letra E. Indicação número 58/2015, de iniciativa do vereador Francisco Nelson Carneiro e João Correia, que indica ao prefeito municipal para determinar o setor competente, estudo de providências visando melhoria e a construção de um muro ao entorno do cemitério da localidade de Monjolino. Letra F. Indicação número 59/2015, de iniciativa do vereador Francisco Nelson Carneiro, João Correia e Nivaldo Oliveira Mello, que indica ao prefeito municipal para determinar o setor competente para que seja construído 2 pontes no assentamento de Iraci Neto e as adequações e cascareamentos da estrada da região citada. Letra G. Indicação número 60/2015, de iniciativa do vereador Marcos Rogério Oliveira Mar, indica-se ao prefeito municipal de determinar com urgência o setor competente providência no sentido de construir uma ponte no assentamento de Iraci Neto, região de Monjinho, mais ou menos 12 metros. Letra H. Indicação número 61/2015, de iniciativa do vereador Marcos Rogério Oliveira Mar, indica-se ao prefeito municipal para determinar o setor competente providência no sentido de que seja feita a adequação e cascareamento de 2 trechos de estrada na região de Basílio, um no sentido cemitério com extensão de 1,5 km e outro próximo à cadeia Santineiro, aproximadamente 1,5 km. Letra I. Indicação número 62/2015, de iniciativa do vereador Marcos Rogério Oliveira Matos, indica-se ao prefeito municipal para determinar no setor competente que seja feita a instalação de 2 postes de iluminação pública na Vila Godoy, entre as ruas Chaves e Mar. Letra J. Indicação número 63/2015, de iniciativa do vereador Marcos Rogério Oliveira Matos e Rafael Ribeiro Costa, indica-se ao prefeito municipal que determinar o setor competente a viabilidade da realização de projetos de revitalização e recuperação asfáltica na Avenida Laurindo Barbosa Macedo, em frente à Academia Freitas e na esquina da Rua São Paulo com a Avenida Laurindo Barbosa Macedo. E, com a apresentação do plenário, a inserção no expediente do projeto de lei complementar número 26/2015, que autoriza a concessão de uso de bem público destinado à lanchonete e loja do terminal rodoviário municipal. Projeto de lei complementar número 27/2015, que autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação a área que menciona. Projeto de lei complementar número 28/2015, que autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação a área que menciona. E projeto de lei complementar número 29/2015, autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação a área que menciona. É o que tinha para pedir a senhora. Determino, em conformidade com o artigo 132 do Regimento Interno, o encaminhamento dos projetos. Projeto de Lei Complementar 26 de 2015, Projeto de Lei Complementar 27 de 2015, Projeto de Lei Complementar 28 de 2015, Projeto de Lei Complementar 29 de 2015, Projeto de Lei Ordinário de número 25 de 2015 e Projeto de Resolução número 7 de 2015 para as comissões permanentes para a emissão dos competentes pareceres, a solicitação da prefeita e as indicações para a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação. Deixa eu ver. Só uma correção aqui, o projeto de lei 25 de 2015 também é um projeto de lei complementar e não ordinário. Deixa a palavra livre de ordem do expediente.
Então, hoje, foi inserido alguns projetos que é de grande importância para o nosso município, e nós pediríamos às comissões novamente que olhassem com carinho, mais rapidamente possível, esses projetos, que são um projeto de desapropriação de área de terra aqui na nossa cidade, onde nós temos interesse que a Caminho do Paraná construa algumas dessas funções que ela tem no compromisso com o município nessas áreas. Então, precisava que as comissões olhassem, precisava de algumas informações, eu tenho certeza que o Poder Executivo está à disposição, mas que fosse com mais agilidade. O que eu tenho visto, senhor presidente, que algumas desapropriações que estão feitas aqui, alguns vereadores já se intitulam como avaliador do município. Quem avalia o valor de quanto vale uma área aqui, a avaliação é a prefeitura, o Poder Executivo. O vereador não avalia nada. Ele concorda ou não concorda, ele tem a opção. Agora, dizer quanto tem que pagar, ou você tem que pagar, nós vereadores não temos esse poder. Como eu já falei várias vezes, nós não temos o poder nem para aumentar o salário de funcionário que nos procura aqui muitas vezes. Então, precisa que cada vereador se atenha à sua função, mas que quer votar contra, pode votar contra o executivo, não tem problema nenhum. Quiser fazer questionamento, é um direito dele. Agora, não pode querer opinar, querer dar ordem, porque você tem que pagar 30, 40, 50 reais o metro de terra aqui na cidade de Ortigueira, aqui dentro do quadro urbano. Que nós, vereadores, eu penso que nós, legisladores, nós temos que legislar sempre em favor do município. Em favor do município e do cidadão que aqui mora, para que possa aqui ser construído a obra que a nossa população anseia e necessita. Então, às vezes eu falo essas coisas, às vezes alguns gostam, alguns não gostam, mas eu sempre falo que eu estou aqui de vereador mais de um ano e pouco, não sei se vou ser candidato, caso eu seja, quem vai avaliar se eu vou ser reeleito não é a população. Então, como os outros vereadores que estão aqui e outras pessoas que vão ser candidatos. Quem vai dizer quem vai ser os vereadores da próxima gestão é a população de Ortigueira. Então, nós temos que trabalhar sempre no intuito de melhorar a nossa cidade. E eu vejo que, infelizmente, tem alguns vereadores que querem atrapalhar. Eu já falei na reunião passada que o município de Ortigueira perdeu, quer dizer, 1 milhão aí de empréstimo para a aquisição de um trator de esteira, uma reta, uma pá, onde vinha beneficiar a população de Ortigueira. Não vinha aqui esses bens beneficiar vereador de meta dele, mas a população. Eu hoje mesmo conversava com as pessoas do Rosário, quando o vereador Abílio também sempre também naquela região, pessoas, Chico, nós precisamos de máquina. Falei, os vereadores não quiseram votar, sentaram em cima do projeto, não tiveram pressa e acabou perdendo os recursos do governo. Porque o governo, quando libera um recurso, ele libera para nós votar rapidamente aqui. E nós não quisemos atropelar as comissões, quiseram levar tudo numa boa, então o município acabou perdendo. Se nós do regimento teria sido votado rapidamente, com concordância ou não das comissões, e talvez não tivesse perdido esses recursos. Então eu peço aos nossos companheiros, que eu tenho aqui liberdade com todos os 10 vereadores, que olhem e vejam o que é bom para Ortigueira, para que nós possamos desenvolver esse município. O município de Ortigueira está aqui, estou vendo aqui hoje uma reportagem da Gazeta do Povo sobre a Caminho aqui no nosso município. Então, o município está sendo falado lá fora e, infelizmente, nós vereadores às vezes estamos prejudicando o município de muitas coisas acontecerem, por questões picuinhas, problemas políticos, locais. Agora, se for fazer dessa forma, talvez o governo do estado da Bahia libere outros recursos, nós vamos fazer o regimento ser cumprido e votar rapidamente para que o município novamente não perca esses recursos, senhor presidente. É isso. Mais algum vereador? Boa tarde, senhor presidente, novos companheiros, pessoal que está presente aqui na Câmara hoje, assistindo a nossa reunião, os secretários e a todos que sempre estão com a gente. Senhor presidente, eu queria só relatar aqui, nesse momento do expediente aqui, sobre um quebra-mola aqui na Avenida Farroupilha, no início dela, ali onde eu já até fiz indicação. Então hoje só venho aqui, quero que conste em ata isso,
para que possamos atender o morador, e não só o morador, mas ali também tem uma entidade muito importante do nosso município, que é a PAI. Então tem pessoas educadas no trânsito, né, que dirigem com cautela e cuidado. Tem outros que, às vezes, além de estar embriagados, ainda põem a população em risco e os moradores daquela região. Então eu fui procurado pelo morador daquela região ali, o Márcio, da PC, e ele quer que construa um quebra-mola. Então, como já acabei de afirmar, a gente já fez a indicação e a gente está pleiteando por isso. E como eu faço parte também da comissão de obras, eu tenho essa prerrogativa de cobrar e está encaminhando o nosso secretário de obras também, se for possível, mais uma indicação para que ele atenda aquele pessoal. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Eu estou junto com o vereador Abelha. Hoje eu passei por ali, estou um grande transtorno, o pessoal passando de carro. E eu parei até para uma vila para a gente dar uma olhada, os carros passando ali, o lugar que faz os alunos sempre da PAI que ali, sempre passando para lá e para cá. E a gente que faz parte da comissão de obra, eu, o vereador Abelha, nós estamos com 2 anos e meio aqui e nunca escolhemos um projeto. Se é que o secretário, ou o secretário que seja, tem que atender o vereador também, né? A gente pede as coisas para o povo, não é para mim, não é para ninguém. Só isso. Também quero aqui, na ordem do expediente, convocar a mesa diretiva desta casa para uma reunião amanhã às 10 horas. Então fica aqui o nobre vereador Edinho, o nobre vereador Nivaldo, também o nobre vereador Francisco, já informado dessa reunião que nós iremos realizar na data de amanhã, no horário de 10 horas, aqui nesse plenário. O motivo, senhor presidente, por favor. Vamos tratar de projetos que se encontram aí já com os vencimentos nas comissões. Poderia adiantar quais projetos, por gentileza? Eu não tenho aqui todos os projetos. Da mesa ela tem que ser específica, senhor presidente, por gentileza. Eu quero aqui pedir para a secretária, por gentileza, verifique para mim todos os projetos que se encontram com a Comissão de Finanças e Orçamento, já com os prazos devidamente vencidos, bem como aqueles também que já tiveram a sua rejeição nesse plenário. O assunto amanhã será sobre isso daí. Eu vou suspender a sessão por um prazo de 5 minutos até que a secretária se organize lá, por gentileza. 10 minutos. Senhores vereadores, então, retomando a nossa reunião, a mesa diretiva se reúne amanhã às 10 horas para tratar do projeto ordinário número 18 de 2015, 19 de 2015 ordinário, também ordinário 20 de 2015, bem como o projeto complementar 19 de 2015. Solicito a dispensa do intervalo regimental. Dispensado. Determina a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Solicitação de iniciativa da Prefeita Municipal solicitando autorização legislativa para ausentar-se do município e do país no período de 13 a 18 de setembro de 2015, conforme o artigo 27 e 87 da Lei Orgânica Municipal. Coloco a solicitação da Prefeita Municipal em discussão. Coloco a mesma em votação. Só para fazer um lembrete, né, sobre essa solicitação da Prefeita, e lembrando, né, que os nossos artigos aqui, que ela tem 10 dias, né, para se ausentar do município e tem mais dias fora do município, né, fora do país. Então, só para fazer um lembrete.
Coloco a mesma em votação. O único vereador que concordar permaneça como está. Aprovado. Letra B. Indicação número 57 de 2015, de iniciativa do vereador Francisco Leão Carneiro e Nivaldo de Mello, que indica-se à Prefeita Municipal para determinado setor competente que seja feita a adequação e o cascadeamento das estradas da localidade de Basílio e assentamento em Balzinho, bem como a abertura de estrada, aproximadamente 800 metros. Coloco a indicação de número 17 de 2015 em discussão. Senhor Presidente, essa indicação é que os equipamentos do município que estão na comunidade do Basílio, fazendo as estradas, a informação que me passaram agora há pouco, que essa onda pediu para que fizesse essa abertura de 800 metros, já foi feito. Ela já está fazendo ali também na região do cemitério, aqui em cima, na cerâmica. Já estive lá com o vereador Coca, acompanhando os trabalhos no assentamento em Igualzinho. Estive lá na região que mora o doutor Frederico, indo fazendo Canã, que a região também já estavam sendo concluídos os trabalhos. E, por algumas solicitando vários companheiros, nós estamos ainda solicitando que seja feito ali acima do Carlos Franzol, aquelas estradas, e posteriormente o Faxinal do Machado, que vem atender então toda aquela região do Brasil. Então, é um trabalho que já está sendo executado. Essa indicação já era para ter sido colocada no plenário, mas devido ao recesso, nós não pudemos fazer. Estamos fazendo hoje, mas quero adiantar a todos os senhores e senhoras que o trabalho já está desenvolvendo naquela comunidade e tenho certeza que dentro de aproximadamente uma semana já está concluído. Colocam. Senhor Presidente, colegas vereadores, o público que está presente, boa tarde. Só pegando um gancho da indicação, também estou assinando junto com o vereador Francisco, né? Dizer que eu já estive na região lá, né? E foi um pouco atrasada as máquinas lá, devido às fortes chuvas que teve aí. Agora com esse tempo deu para aproveitar bastante o serviço, né? E no assentamento foi feito quase tudo lá, se ficou um pouquinho a coisa, né? Mas a máquina se encontra na região. Mas eu não sei mesmo da população lá, vereador Francisco, é que hoje o pessoal precisa de cascalho, né? E tem uns lugares críticos lá, né? E eu já conversei com o secretário, e eu acredito que a Vossa Excelência também, aonde que as cavaleiras hidráulicas, alguns caminhões ainda estão em outros distritos aí, e ele levou essa máquina para adiantar esse serviço lá, né? E assim que desocupar de outras comunidades, vai estar indo para lá, para aquela região, para fazer um serviço no lugar crítico que aquela população tanto precisa. Tanto ali, né? E também já foi feito parte ali do Festival dos Machados, se tem algum lugar, nós vamos estar visitando, né? E atender a contento o povo dessas comunidades. Obrigado. Coloco a mesma em votação. O vereador que concordar permaneça como está. Aprovado. Letra C. Indicação número 58 de 2015, de iniciativa do vereador Francisco Leão Carneiro e João Correia, que indica-se à Prefeita Municipal para determinar o setor competente, estudo de urgência de dano, melhoria e a construção de um muro ao entorno do cemitério da localidade de Monjolino. Coloco a indicação de número 58 de 2015 em discussão. Bom, senhor presidente, essa indicação também foi feita por mim, pelo vereador João Correia, também adiantado já a construção do muro lá no Monjolino. Então, é uma informação que eu tenho de lá da comunidade, que durante a semana já está concluído o muro no cemitério de Monjolino. Como outros companheiros vereadores aqui estão fazendo indicações, como o vereador Edinho fez para construir o muro no cemitério de Salé, o vereador Val, então tenho certeza que concluindo o Monjolino já vai fazer em outras comunidades. Isso é muito importante que seja construído esse muro. Então, esse é o apoio dos nossos companheiros. Coloco a mesma em votação. O único vereador que concordar permaneça como está. Aprovado. Letra D. Indicação número 59 de 2015,
Iniciativa do vereador Francisco Carlos Carneiro, João Correia e Nivaldo Oliveira Melo. Indicação à Prefeitura Municipal para determinar o setor competente para que sejam construídas 2 pontes no assentamento de Iraci Salete e readequações e cascalhamento da estrada da região citada. Coloco a indicação de número 59 em discussão. Senhor presidente, também é uma comunidade do Iraci Salete com as fortes chuvas. O ponto que tem lá, o bueiro ele perdeu parcialmente com as chuvas fortes naquela região. Eu estive acompanhando o secretário de obras, o secretário de administração, o Altair, onde conversamos com os moradores lá para construirmos uma ponte e ver a viabilidade, até pedimos às pessoas que moram lá se existiria algum outro local para que fosse feito as pontes para dar melhor atendimento àquela população que mora principalmente para lá do Rio. Infelizmente, pelo que nós tivemos conhecimento, que os melhores lugares ainda é onde estão construindo essa ponte, que está em péssimas condições, e o bueiro, com as fortes chuvas que caíram na região aqui do nosso município, também perdeu, desmoronou um pedaço, mas cada pequeno ainda dava para passar, até o dia que estive lá, há uns 15 a 20 dias atrás. Mas é muito importante, então, que o Departamento de Obras vá dar um atendimento àquela população. Pela informação que nós temos também, o município já tinha 6, 7 dias ou ganha essa madeira da Carabina do Paraná para que possamos fazer essa ponte, que são vão grandes, né? Nós talvez conseguimos fazer essas cabeceiras de concreto para dar uma melhor estrutura para essas pontes, né? Para atender aquela população. Então, tenho plena certeza que o município está tomando todas as providências nesse sentido. Nós, vereadores, fazemos a indicação porque as pessoas que moram nessas comunidades nos cobram. Mas quem realiza as obras no nosso município é o Poder Executivo. Obrigado. O vereador Francisco me concede uma parte aqui, seja uma parte. Então, queria falar também sobre essa indicação, parabenizá-los eles por essa indicação. E a gente tem conhecimento também de causa, que a gente tem muitos amigos que moram lá e é conhecedor daquela região. A gente já foi procurado também por alguns moradores lá, mas como tinha indicação, então ficaram muito sobrecarregados da outra indicação. Então só quero dar os parabéns para vocês pela iniciativa e que a gente vai estar cobrando também junto com vocês, os novos vereadores, para que atenda aquela comunidade lá. Obrigado, ao vereador Chico, pela boa parte. Coloco a mesma em votação, o único vereador que concordar permaneça como está. Aprovado. Indicação número 60 de 2015, de iniciativa do vereador Marcos Rogério de Oliveira Mato, que indica a senhora prefeita municipal para determinar com urgência ao setor competente providência no sentido de construir uma ponte no assentamento de Iraci Salete, região do Monjulinho, mais ou menos 12 metros. Coloco a indicação de número 60 de 2015 em discussão. Senhor presidente, essa indicação, não apenas ela, mas outros demais que vão vir na sequência, elas já entraram aqui na casa, eu estava dando uma conferida, eu deixei aqui à disposição para ser feito no caso no dia 30 de julho. A minha pretensão é que elas tivessem ido na primeira reunião logo após o recesso. Mas o vereador Chico deu aí as justificativas, então as indicações estão indo hoje sem problema nenhum. E também o que eu vejo aqui, me parece que, além da minha indicação, existem outras indicações tratando do mesmo assunto. Também não há problema nenhum. Quantos vereadores puderem fazer, é sinal que tem vários vereadores preocupados. Mas eu quero dizer, a indicação 60, que está pedindo aqui a construção de uma ponte no assentamento de Iraci Salete, na região do Monjolinho, quando eu coloquei mais ou menos 12 metros, foi o que a comunidade me passou. As pessoas que estiveram ali na Rádio Placar conversando comigo, que estão enfrentando uma dificuldade danada lá muito grande naquela região. Quero dizer, senhor presidente, que já faz alguns meses que existe um pouco de madeira lá que o município levou para fazer a tal ponte, mas não retornou mais para fazer as atividades, para fazer o serviço, né? Então, quer dizer, existe aí uma certa, digamos assim, uma certa indignação de alguns moradores lá da assentamento de Iraci Salete por conta do descaso
de um pouco de madeira estar lá, me parece que já tem em torno de 90 dias, eu não sei precisar bem a data, mas é bom dar uma verificada, né? Então, existe realmente a necessidade de ser feita a ponte do Mineiro Salete. Eu queria pedir o apoio dos demais vereadores e dizer que nós estamos aí atendendo a solicitação da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só pedir uma parte que o vereador Marcos falou. Pois não, vereador Chico. Eu estive lá, andei lá, eu não vi madeira na região. Tanto que os vãos são vãos compridos, o excelência já colocou 12 metros, e naquela região não existe madeira para que fosse feito esses vãos compridos desse tamanho, de comprimento. Então, nós solicitamos a Carabina do Paraná, então vai vir essas vigas para podermos fazer, e pedimos até para a comunidade do assentamento nos ajudar para que seja concluída o mais rapidamente possível. Quero dizer aqui, não estou aqui defendendo o Poder Executivo, mas dizendo que o Poder Executivo está, sim, tomando as providências necessárias, tanto que nós se deslocamos lá um dia que o bando ligou para a Prefeitura dizendo que tinha rodado a ponte, que o governo também tinha rodado, e que fui com o Altair lá, e isso não tinha ocorrido. Não tinha rodado a ponte, tanto que caminhões com material de construção passavam por cima dela, eu passei junto de caminhonete e nada aconteceu. Mas nós estamos em precário dentro das funções da ponte e o município está tomando providência para que seja feito. Dando sequência também nessa indicação aí, no qual assino junto com o vereador Francisco, o vereador Marcos, só um gancho aí. Então, eu fui procurado pelo morador lá, seu Nelson, né, e daí ele veio até aqui a casa dele, ele mais 5 pessoas, então um total de 6 pessoas. E passaram a situação, né? Então, realmente, já foi solicitada essa madeira para Carabina, né, com a sorte não estava complicado retirar essa madeira, e no qual tem as quantidades, de 6 a 13 metros lá, né? Então, aí tem essa questão das cabeceiras, né? Que eles querem que seja de concreto, no qual também vai ser, mas ainda foi pedido um apoio, conforme falou o vereador Francisco, para a população se empenhar também junto para que saia essa obra lá. Que hoje nós temos aí bastante dificuldade com a questão de mão de obra humana, né? E eles estão à disposição, né? Inclusive esse mês, no mês de setembro em diante, já começa também a trabalhar com a lavoura, né? Então estão disponíveis mais dentro desse mês. Então eu acredito aí que esse mês mesmo já comece esse trabalho das 2 pontes. Coloco a mesma em votação, o único vereador que concordar permaneça como está. Aprovado. Indicação número 61/2015, de iniciativa do vereador Marco Rogério de Miramar, indica a senhora prefeita municipal para determinar o setor competente, providência no sentido de que seja feita a readequação e o cascadeamento de 2 trechos de estrada na região do Pati. Um sentido cemitério com extensão de 1,5 km e o outro próximo à fazenda Santinei, aproximadamente 1,5 km. Coloco a indicação de número 61 de 2015 em discussão. Então, senhor presidente, é mais ou menos no mesmo sentido. Também fui procurado por algumas pessoas daquela região da comunidade dos Basílios, pedindo aí que apresentasse essa indicação na Câmara de Vereadores, né? Estamos fazendo aí, atendendo o pedido aí dessas pessoas que moram ali naquela região, que estão necessitando desse trabalho. Então, que o município já está com esse equipamento lá na região, já está fazendo o trabalho. É importante que ele seja atendido. Obrigado. Coloco a mesma em votação, o único vereador que concordar permaneça como está. Aprovado. Letra G. Indicação número 62/2015, de iniciativa do vereador Marco Rogério de Oliveira Matos. Indica a senhora prefeita municipal para determinar o setor competente que seja feita a instalação de 2 postes de iluminação pública na Vila Godoy, entre a Rua Chata e Mar. Coloco a indicação em discussão. Senhor presidente e colegas vereadores, ali na Vila Godoy, o pessoal também me procurou pedindo aí para que seja colocado pelo menos 2 postes na extensão que liga as 2 ruas, senhor presidente. O que acontece? Já existe iluminação pública, já existe postes, a Vila Godoy é tranquila com isso, mas exatamente nesse trecho está bastante escuro, porque um poste fica longe do outro. Foi feito um cálculo lá, a necessidade aí é mais ou menos em torno
de 2 postes para solucionar o problema desse pessoal daquela região que estão com essa dificuldade, principalmente à noite, principalmente com problema relacionado à segurança, né? O pessoal está bastante preocupado. Então eu fiquei em trazer essa casa de leis aqui a solicitação dos moradores da rua Chave e também Rua Mali, na Vila Godoy. Obrigado, presidente. Coloco a mesma em votação. O único vereador que concordar permaneça como está. Aprovado. Letra A. Indicação número 63/2015. De iniciativa do vereador Marco Rogério de Gramado e Rafael Ribeiro Costa, que indica a senhora prefeita municipal que determinar no setor competente a viabilidade da realização de projetos de revitalização e recuperação asfáltica na Avenida Laurindo Barbosa de Macedo, em frente à Academia Freire, e na esquina da Rua São Paulo com a Avenida Laurindo Barbosa de Macedo. Coloco a indicação em discussão. Boa tarde, presidente. Essa indicação é um pedido do Márcio, proprietário da academia, né? Que como a gente é aluno da academia lá, né, do vereador Marcos, ele solicitou esse pedido para nós. E realmente está precisando, está cheio de buraco lá, está precisando dessa recuperação asfáltica lá. Então é um pedido nosso e do Márcio da Academia Freitas. Espero ter a compreensão dos vereadores. Obrigado. Coloco a mesma em votação. O único vereador que concordar permaneça como está. Aprovado. Senhor presidente, assistindo para a ordem do dia. Deixo a palavra livre de ordem pessoal. Você depois, senhor presidente, mais final. Senhor presidente, é breve aqui. Só queria fazer um agradecimento ao secretário, o Truco, ao Walter, estava agora há pouco também os Marrates, né? O pessoal, os colaboradores da prefeitura que se fazem presente estão sempre aqui. Cosme, o senhor João Márcio, que sempre está presente para mim, mas acabou de sair, né? E também dá os parabéns ao Arão, que ontem teve inaugurado seu campeonato lá no campo São Justo Tadeu, certo? E que correu tudo bem. E também agradecer a presença de um grande amigo meu aqui, do Valcino Mineiro, que está presente nessa casa hoje, né? E que tem ali na sua propriedade a Estância Santa Isabel, que sempre tem concluído várias festas, trazendo alegria no povo, e uma festa sadia, onde que corre tudo bem, só alegria lá, com bastante segurança. Parabéns, Valdecir, e dizer que também esse final de semana, dia 8 e 9, teve um tiro de laço lá, né, na sua propriedade, na Estância Santa Isabel, e que correu tudo bem, muita gente lá. Parabéns pelo evento. É isso aí, presidente. Vereador Edinho. Sim, senhor presidente. Tem 2 projetos, passou nas minhas comissões, minha do vereador Abílio. Daí eu tive que passar esses 2 projetos na comissão do meu colega, amigo Ari. Quais são os projetos, vereador? 00/2015, de lei orgânica. Então fica aí o nobre vereador Edinho, já passando para o nobre vereador Ali, os projetos Projeto de lei número 2. que recebeu o parecer da sua comissão. Vereador Marcos. Senhor presidente, eu quero fazer uso da palavra com relação à reunião que a mesa irá fazer amanhã às 10 horas. Quero dizer, senhor presidente, que muitos projetos estão tramitando normalmente na Comissão de Finanças e Orçamento. Inclusive, eu posso citar 2 projetos que estão com parecer pronto por mim, que sou relator. Gostaria de confirmar que está pronto o parecer do projeto que trata do IPTU e está pronto o parecer do projeto que trata do ISS-PNN. Então, de repente, se a mesa for se reunir para nomear um relator ad hoc, eu acho meio complicado nomear um relator ad hoc quando o parecer já está pronto. O que nós temos com relação ao projeto do IPTU e ao projeto do ISS-QN é que houve a apresentação, em certo momento, desses 2 projetos pela Prefeitura Municipal de Ortigueira, e também houve a retirada do projeto
Mas, na época, houve aqui, nesta Casa de Leis, a aprovação de um requerimento que é da comissão, senhor presidente, e também colegas vereadores. Na época, nós aprovamos um requerimento aqui, solicitando informações à prefeita referente a esses dois projetos. Só que o projeto foi retirado. O que causou muita estranheza é que logo posteriormente, passou-se alguns dias, o projeto foi reapresentado, idêntico, os mesmos projetos, porém reapresentados com números diferentes, mas é o mesmo projeto. Então a Comissão de Finanças e Orçamento entende que o projeto do IPTU que se encontra na comissão e o projeto do ISS-QN, ele necessita da resposta da prefeita Lourdes em função de um requerimento aprovado na época, tanto na comissão quanto em plenário. Então nós não podemos fugir disso. Então eu quero deixar isso muito claro, quero chamar a atenção da mesa para ter um entendimento bem correto dessas coisas, né? Os senhores vão estar reunidos amanhã, vão estar discutindo esse assunto, então é importante que seja visto isso, né? E outros projetos que se encontram na comissão, que também estão com seus trâmites todos regular dentro da ordem, senhor presidente. Senhor presidente, para finalizar a minha fala aqui, para encerrar minha fala, eu quero dizer aos senhores que já foi alvo de grande discussão nessa Casa de Leis, já no passado, um projeto onde o município de Ortigueira pretendia buscar para si a área do Centro de Tradições Gaúcha Tropeiro das Queimadas em Ortigueira. Isso foi na época do então prefeito Geraldo Magela e foi muito discutido aqui na Casa de Leis por todos os vereadores, né? Na época acabou não dando certo. Agora chega um projeto da prefeita Lourdes, né, da nossa prefeita, onde ela pretende incorporar essa área ao município, fazer a reversão do imóvel, né? Então, quero dizer aos senhores que nós vamos estar muito atentos nas comissões quanto a essas situações, né? São muitos integrantes do CTG Tropeiro das Queimadas, tem que ver como é que esse pessoal vai ficar. Eu quero já, vendo o Valdecir aí, que trabalha muito nesse sentido, quero colocar a Comissão de Finanças e Orçamento inteiramente à sua disposição para esse projeto aqui. Eu sei que vocês têm grande interesse nisso. Tem ali o vereador Zé Carlos, que também compõe a nossa comissão, que é o vereador ali. No momento oportuno que nós estivermos com o projeto, queremos sentar com vocês e ver qual que é a ideia de vocês, o que vocês pretendem fazer, né? Construir isso com diálogo, construir isso com muita conversa, que eu acho que é importante para todos, tá certo? Então, a minha preocupação é com relação a esse projeto nesse sentido. Estarei junto aqui amanhã, senhor presidente, na reunião da mesa, para estar colaborando com a mesa com relação aos trabalhos que vai ser realizado aqui às 10 horas da manhã. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. E, presidente, eu gostaria de relatar que ontem foi feito, até gostaria de parabenizar a comissão da Igreja São Sebastião do Latigui, que fez um almoço coletivo, era dia dos pais ontem, né? E convidou toda a comunidade e passou o dia todo em almoço, churrasco, parabenizar aquela comissão por este ato. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Queria parabenizar todos os pais, e ontem foi o dia dos pais, né? E queria dizer também que eu estava presente no Campeonato do Arão, na rodada lá, campeonato muito bem organizado. Parabéns, Arão, e parabéns a todos os pais aí presentes. Obrigado. Senhor presidente, eu também tomei conhecimento, tanto do Rafael, com outras pessoas que participaram do evento lá, no torneio de Corão, para realizando na chácara do Tadeu. É importante que as pessoas tenham um local para o esporte, né, no nosso município, principalmente no interior. É o que o nosso município está buscando levar, os campos que vão ser construídos todos no interior do município, a academia ao ar livre também, para levar as pessoas da terceira idade. Senhor presidente, então ontem saiu a matéria no Jornal da Gazeta do Povo, eu vou ler aqui um finalzinho dela aqui. Ao conceder um empréstimo milionário para a obra, o BNDE exigiu uma parte do recurso fosse aplicado em projetos sociais. Devem ser destinados 21 milhões para ações que visem melhorar a qualidade de vida no entorno da indústria. O investimento da fábrica de Ortigueira é de 5,8 bilhões
e é projetado que comece a operar em março de 2016. Então, nós já várias vezes temos falado aqui dos valores que a Klabin tem que investir no social. Nós, conversando com as pessoas da chefia da Klabin, que sempre estão aqui, com o Wilson Pai principalmente, o valor de quase 10 milhões aqui em Ortigueira. 11 milhões é para ser dividido entre Imbaú e Telemão-Borba. Então, para nós é muito importante que esses recursos do social sejam investidos aqui da melhor maneira possível para atender a população de Ortigueira, atender a nossa cidade e atender também o interior, como construção de sala de aula, tanto no Natingui, ali na Vila Gomes, na Vila Rodói, construção de 6 salas, que vai trazer um melhor conforto ao nosso jovem, ao nosso aluno, que todos nós sabemos que as escolas aqui estão com certa dificuldade para atender a todos que vierem morar aqui no nosso município. Então, isso é muito importante. Importante é essa matéria da Gazeta, que Ortigueira está saindo na página do jornal com coisas boas, não só com as péssimas, que às vezes a gente vê o comentário na imprensa. Então, a imprensa deve falar das coisas boas que estão ocorrendo aqui em nosso município. Eu, na quinta-feira, na quarta, fui a Curitiba, junto com o vereador Abílio, o vereador Batista, o vereador Edinho, o vereador João Correia. Tivemos um curso de capacitação na FACEL, então, os cursos importantes, eu e o vereador Rafael, bem lembrado. Então, que é importante para nós, vereadores, que tem algumas coisas que é de interesse, principalmente do vereador agora, faltando aí 3 meses para as filiações partidárias. A gente quer saber como vai se desenhar, como vai ficar as coligações partidárias, se vai existir janela para troca de partido. Para nós que pretendemos ser candidatos novamente, então nós precisamos estar antenados, como diz, sabendo qual o partido que é o da prefeito, qual é o grupo que está apoiando a prefeito, para a gente estar junto e buscando os companheiros para que venham se filiar conosco para a reeleição da prefeita Lourdes em 2016. Que tenho certeza que a prefeita Lourdes hoje ela tem batalhado e buscado recursos. Tivemos lá com o deputado Prauto buscando as coisas para o município de Ortigueira, que venha trazer benefícios que, infelizmente, outras das administrações passaram e não conseguiram trazer para o nosso município. Então, nós, do Poder Legislativo, que votamos aqui a lei, porque às vezes algum vereador, e eu já fiz isso, e em Curitiba pediu ao deputado que fizesse uma obra lá no Natingui, seja no Lajato ou na Listanec, qualquer lugar do município, que não é função minha como vereador. Vereador não é função dele estar solicitando obra. Quem tem que solicitar a obra é o Poder Executivo que vai fazer. Então nós damos nosso apoio, acompanhamos para que essa melhoria venha para o nosso município, e esses projetos chegam aqui no Poder Legislativo, é o que nós fazemos, pedimos as comissões, eu não faço parte hoje delas, mas que elas olhem para que possam agilizar, para que nós não possamos perder os recursos, tanto do governo estadual e federal, porque todos vocês sabem que a partir do ano que vem, dificilmente a gente vai conseguir recurso junto ao governo do estado e ao governo federal, porque é um ano eleitoral e as coisas já ficam mais difíceis para que esses recursos venham. Só se algum deputado federal do nosso município que teve voto aqui, colocar alguma emenda na esfera federal para que esse recurso possa ser liberado no ano que vem. É o que nós esperamos dos deputados, também dos estaduais e dos federais, que tragam emenda para o município para atender a população. E não venham aqui na época de eleição, pegam os votos do nosso povo e viram as costas daqui 3 anos e pouco voltam aqui pedindo e falando que vão trazer isso ou aquilo e a coisa não aconteça. Então, essa é a nossa função como do Poder Legislativo. E tenho dito aqui que nós estamos batalhando na região tanto de Listaneg, do vereador Monte, do vereador Edinho, o município fazendo as estradas de recuperação, levando, se Deus quiser, o cascalhamento naquela estrada, para melhorar a qualidade de vida de toda a população que mora naquela região, que ficou há muito tempo desassistida. Mas a prefeita Lourdes falou, nós vamos fazer todo o nosso município. Tenha uma paciência um pouco,
as devidas chuvas fortes que ocorreram no nosso município, estragou algumas estradas. E nós estamos batalhando com outras empresas para se instalar em Ortigueira. Vi o vereador Edinho agora há pouco passando o grande diretor para outra comissão. É importante para que as comissões apresentem emenda ou deliberem o mais rapidamente possível o plano diretor que está aqui nessa casa há mais de 6 anos. Né? Muitas coisas têm que ser refeitas. Né? Eu ouvi, parece que o vereador perguntando o que a cabina não fez, o plano diretor, ou coisa assim. A prefeitura até indicou uma empresa de Curitiba que possa fazer um plano diretor, que não fique muito atrelada à cabina do Paraná. Porque a cabina, na hora que ela chegou aqui, ela disse que ela bancava uma empresa para fazer. Então, eu sei que tem uma empresa que está fazendo no Imbaú, mas nós sabemos que tudo, às vezes, pode ser direcionado. E nós não queremos nada ser direcionado a ninguém, a nenhum proprietário. Queremos que venha uma empresa aqui, faça um plano diretor que fique bom para o município de Ortigueira, e não para as empresas ou para alguns proprietários. Então, é nesse sentido. Eu conversei com isso um bairro agora, no mês de julho, antes de ele entrar em férias, 15 dias, e ele disse que estão estudando a possibilidade. Não sei qual vai ser a alternativa que eles vão dar para o nosso município. Mas tudo isso é importante, as discussões. Discussões sempre para melhorar o nosso município, e nós, vereadores, buscar os recursos necessários, porque eu, às vezes, ouço as pessoas criticarem o município, principalmente nós que somos vereadores, mas não vemos ninguém lá fora trazer o recurso para o município. Olha, esse recurso fui eu que trouxe, foi meu deputado estadual, deputado federal, que trouxe esse recurso para a Ortigueira. Vem em nome do município, mas quem arrumou foi ele. Eu não vejo aqui, há muito tempo eu não vejo esse deputado trazer esses recursos. Então eu espero que os vereadores que apoiaram outras siglas, outros partidos, que buscam seus deputados os recursos que a população precisa e merece. Obrigado, senhor. Senhor presidente, por gentileza. Não, da ordem. ele está discorrendo. Pessoal, não pode falar? Está aberta a palavra? Não está? Está para mim, não está aberta? Não, vereador, por favor. Não, são janelas parando. Continua. Gostaria de fazer um breve comentário em relação à segurança pública da cidade. A nossa cidade sofreu, semana passada, atentados às agências bancárias, assaltos, bomba explosiva, assustando a população. Meia-noite, todo mundo levou a maior surpresa com os estrondos, com as explosões que assaltaram as agências bancárias de Ortigueira. E o comércio também. Assaltaram os comércios e os estabelecimentos comerciais da nossa cidade. O latrocínio, que em parte não foi resolvido, que é o caso da dona Nair Schneider, da dona Cida lá do bairro Estância, que foram assassinados seguido de assalto. Eu quero só sugerir que a nossa casa, o nosso poder legislativo, junto, claro, com o executivo e com mais autoridades da nossa cidade, para que nós façamos um documento solicitando e informando os órgãos competentes da segurança da cidade, do Estado do Paraná, o capitão da PM, Tenente Forma, ou a nossa Polícia Militar, depende da Polícia de Telemor, ao secretário de Segurança Pública, porque é muito simples. Todos nós sabemos que onde tem dinheiro, o perigo está por perto. Então, os bancos têm os dias que fazem os pagamentos para a população, para os trabalhadores. Os trabalhadores estão aí, agora não sabem se vão receber em Mauá na Serra, no Tenente Borba, no Imbaú. Eu conversei com várias pessoas de Águas Pedras, que eles não têm condições, não têm recursos para ir nesse município vizinho para receber. As agências bancárias estão interditadas. E o povo está esperando uma solução, uma resposta da administração. Então, eu quero deixar minha sugestão. Quem sabe nós nos reunirmos também e nos preocupar de dar uma resposta para a população de Ortigueira, para os trabalhadores que sofreram essa violência que está desenfreada em Ortigueira, que é a violência de assalto e de todo tipo, toda sorte de violência de bandidos que está agindo na cidade. Seria uma sugestão. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou ser bem breve, mas meu comentário aqui tem muito êxito. E
e já tive a oportunidade de comentar com Vossa Excelência, com os demais vereadores, sobre essas farmácias de atendimento do nosso município. Se teria como a Vossa Excelência estar agendando um dia aqui para a gente conversarmos com a secretária de saúde para pôr em prática aquela conversa que nós já tivemos esse dia na Comissão da Prefeitura, que é sobre o atendimento de farmácia no município. Né? Se teria possibilidade de atender o nosso povo noturnamente. E as farmácias em particulares, que por mais que você venha pagar o remédio, tem dias que não atende. Então acho que aí cabe uma disciplina, uma cobrança da nossa secretária, assim, desse pessoal que estão ali fazendo esse rodízio de atendimento para o município portigueirense. Eu faço isso, falo isso com experiência própria, que eu já cansei de sair do nosso município, andar 40, 50 km para atender crianças e pessoas de idade, consulta, às vezes não tem o remédio, né, através do município, e você vai comprar particular, você não acha uma farmácia aberta. Não é a primeira vez que eu coloco isso aqui. Então, se tivesse a possibilidade de nós agendarmos uma reunião com a secretária, para nós, a hora que ela tiver um tempo hábil, disponibilizado para nós vereadores, para nós estar cobrando e ponhando em pauta e ver qual a possibilidade de fazer um projeto em cima disso. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, antes de encerrar, pedir aos senhores vereadores, caso haja interesse, tem esse site da Câmara aí, que está faltando alguns dados dos vereadores lá. Falta dados dos vereadores. Então eu acho que é importante porque, como diz o provérbio, quem não é visto não é lembrado. Eu vejo que procurar o Robson ali e passar os dados que está faltando. Já foi colocado isso aqui anteriormente, já fui conversando com os senhores, aquela questão da foto. Se não houver interesse, daí já comunica que não tem interesse, aí é tranquilo, a gente já vai ver como proceder. Mas aqueles que têm interesse e está no site da Câmara, é importante apresentar lá para a empresa os seus dados, porque está faltando. Ainda na questão dos projetos, eu quero dizer assim aos nobres edis da Comissão de Finanças e Orçamento: será que respeitado todos os prazos? Será que respeitado aquilo que for de direito do vereador? Mas, inspirando esse prazo, sempre a mesa diretora vai reunir e vai deliberar sobre os projetos, inspirando-se os prazos. A mesa diretora vai reunir e vai deliberar sobre os projetos. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço primeiramente a Deus, aos vereadores e encerro a presente sessão.